Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero pedir para você que ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Quando Jesus chegou em uma situação em que um casamento faltou vinho, que só tinha água, e ele transformou a água em vinho, ele estava nos deixando um exemplo. Ele estava nos dizendo, ou mostrando o tamanho do poder que os filhos de Deus têm à sua disposição. E quando ele fez isso, ele estava mostrando qual é a vontade de Deus. É só você pensar um pouquinho e entender que Jesus, ele foi a imagem visível de Deus que é invisível. Ele foi tudo que Deus é personificado. Ele foi a vontade de Deus revelada, materializada, a verdade de Deus, a justiça de Deus, tudo que Deus é se vê em Jesus. Então, se fosse da vontade de Deus, em uma certa, naquele casamento, se a falta que resultaria em desonra fosse esta a vontade de Deus, como muitas pessoas acreditam, não, Deus está no controle, não, tudo é da vontade de Deus, então se Deus quiser, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa bem sucedida, mas se Ele não quiser, eu sou assim, cheio de falta, cheio de escassez, cheio de pobreza, cheio de doença, porque tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. E se Deus quiser, Ele muda, se Ele não quiser, Ele muda. Como se tivesse virtude. Se a escassez, a falta, fosse da vontade de Deus, Jesus não tinha modificado aquela realidade. Não tinha, em uma situação de falta, de desonra, no caso da transformação da água em vinho, ele não tinha transformado aquelas águas em vinho. Então, quando ele transformou, ele estava dizendo, essa é a vontade de Deus. Quando ele transformou, ele estava dizendo também, esse é o poder que vocês têm disponível. Paulo procurou muito falar, esclarecer para nós. Eu oro para que vocês sejam iluminados, para que vocês possam ter noção da intensidade, da grandiosidade, do poder que vocês têm, que ele chamou da herança dos santos, na luz, na clareza. Se o trabalhar, apenas trabalhar, ou as frustrações de trabalhar e não ter ou não obter resultado, fosse esta a vontade de Deus, depois de uma noite inteira de pescaria, no caso de Pedro, Jesus não tinha mandado ele retornar ao mar e desta vez lançar a sua rede, e o resultado foi, ele pegou tanto peixe em uma única pescaria, o suficiente para suprir todas as suas necessidades e as dos seus companheiros. Se a falta, se o não ter, se a escassez, se o fracasso fosse da vontade de Deus, se Deus estivesse no controle, se Deus fosse o responsável por isso, Jesus não tinha mandado Pedro retornar e fazer a pescaria que ele fez, porque Jesus só veio para revelar a vontade de Deus. E quando Jesus fez isso, ele mostrou a vontade de Deus, mas ele nos deixou também uma lição. Ele estava dizendo, olha, aqui está os resultados de um homem que trabalha com sua própria capacidade, com sua própria força, e 90 e tanto por cento dos seres humanos é igual ao velho Pedro. É este o resultado. Quer acrescentar alguma coisa a mais, algum resultado a mais, acrescenta-se no esforço, acrescenta-se no trabalho. Existem pessoas que têm 2, 3 empregos, não tem paz, não tem saúde, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para nada, vive poucos anos e vive mal os anos que vive. Geralmente o fim dessas pessoas é doenças emocionais, físicas. Então é o velho Pedro. Quando Pedro
fez a pesca maravilhosa. Era uma forma dele, Jesus, dizer para Pedro: Pedro, existe um poder, uma força superior, uma força tão grande, que tem todas as coisas debaixo do controle, mas é necessário que você tenha consciência e que ponha esse poder para funcionar ou em funcionamento. Vai lá, Pedro. Quando Pedro jogou a rede que pescou, não foi pela fé de Pedro, foi pela obediência de Pedro, mas a fé foi de Jesus. Mas aquele poder, aquele estado de espírito, aquela consciência, tanto da transformação da água em vinho, como da pescaria maravilhosa, além de mostrar que essa é a vontade de Deus, estava mostrando o que os que crerem têm disponível, se eles estiverem com a consciência desperta, que eles podem fazer isso. É quando as coisas fluem, e a própria palavra de Deus fala isso de outras maneiras, várias e várias vezes. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Se disser esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. As obras que eu fiz, disse Jesus, vocês farão também. Então isso significa que se ele pode transformar a água em vinho, nós podemos também. Se ele pode fazer de um trabalho frustrado, fracassado, de uma noite de pescaria frustrada, uma pesca maravilhosa, nós podemos também. Se ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, o suficiente para dar para 5.000 homens, nós podemos fazer também. Então é isso que com a fé nós podemos fazer. Agora, para isso, a nossa consciência tem que estar desperta. Quer dizer, você modificou o seu estado de espírito. Aquele estado de espírito só crê no fracasso, só crê no negativo, na perspectiva. Você acha que as coisas de fora é que governam você. Esse estado de espírito morreu junto os resultados. É como você arrancar uma árvore pequena pela raiz, ou mesmo que seja uma árvore grande. É claro que a gente não consegue com a nossa força, mas um trator arranca aquela árvore grande. Eu duvido, Eudó, se aquela árvore, ainda que seja uma árvore gigante, depois dela arrancada, ela dá fruto. Ela não dá. Quando eu mato um estado de espírito e eu migro para outro estado de espírito, os resultados correspondentes àquele antigo estado de espírito cessará. O negativo não acontece mais. Por quê? Porque não tem mais o espírito correspondente, não tem mais a semente correspondente, não tem mais o estado de espírito correspondente. Agora eu estou em outro estado de espírito, porque eu modifiquei o meu estado de espírito. Aquele velho eu morreu, exatamente como a palavra de Deus diz. Portanto, agora tudo se fez novo. Agora, toda a Bíblia diz, agora vocês devem investir em conhecer mais a respeito de quem vocês são em Cristo. Observai e ficai atento para as coisas de cima, que é de lá que vem o comando para vocês. Vocês são de cima e não por baixo. É de lá que vem o poder. É lá que a vida de vocês está guardada. Deuteronômio 28, a partir do verso 10, lê lá. Será que agora prosperais em tudo que colocar as vossas mãos, vocês só estarão por cima e não por baixo. Serão cabeça e não cauda. Só terá para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado. Deus entregará os seus inimigos tombado, vencido diante de vocês. Então, essa posição descrita em Deuteronômio corresponde a estar em Jesus. Filipenses, Colossenses, mas eu quero citar Efésios 1, terminando o capítulo 1, diz: porque ele, Jesus, está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam. Ele está acima, o poder dele é maior do que todas as coisas. E conclui dizendo que ele deu esse poder à igreja, que é a sua parte corpórea, que é onde o poder de Deus, o Espírito, a força entra em operação a partir através de nós. Estar em Cristo é estar na posição que Deus nos colocou. Aquela posição que Deus disse para Elias: Elias, tu está enfrentando o maior poder no que se diz respeito aos homens, ao poder governamental, e o pior dentre os piores dos reis, que era Acabe. Mas eu estou contigo, o poder que eu te dou é maior. Agora vai lá para o lugar que eu te orientei, que eu te mandei. E Elias foi.
para o deserto, ficou lá em uma caverna, onde os corvos vinham lhe servir com carne fresca. Aqueles corvos com certeza eram anjos. Tinha um riacho que fornecia águas cristalinas. Pensa comigo, ao mesmo tempo que todos os demais povos da região estavam morrendo de fome e morrendo de sede, inclusive o próprio rei teve que comer os seus cavalos se não quisesse morrer de fome. Pensa comigo, enquanto isso Elias estava sendo sustentado. Esse lugar que Deus mandou Elias, hoje corresponde a Cristo. Cristo é o nosso lugar, é o lugar de descanso, é o Salmo 91. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10 mil à sua direita, você não será atingido. Cristo é aquele lugar descrito por Hebreus 4. Ainda existe, está lá, um lugar de descanso para os que creem. Quando o homem entende isto que eu estou falando para você e aprende a tirar dessa fonte que é invisível, eu costumo falar, aqui está cheio de ouro, está cheio de prata, está cheio de dinheiro, está cheio de vida, de saúde, de alegria, de motivação, está tudo aqui em forma invisível. Mas aqui também está as doenças, aqui está a fraqueza, o fracasso, aqui está todas as coisas ruins. E cada uma dessas coisas só entrará em operação, só se tornar-se-á em matéria, se passar pelo processo do contato com o coração do homem, que é onde faz a mistura do espiritual se tornando matéria. Então, se eu só pegar o ouro, a vida, só nascerá a vida. Então, quando o homem aprende a viver dessa fonte, corresponde Pedro tirando o seu sustento da fonte inesgotável.